Aos 65 anos eu gritei. Era grande. E entrou rápido demais. Você já sentiu aquele susto que vem lá de dentro quando algo inesperado acontece? Meu nome é Helena. Tenho 65 anos e achava que minha vida já não guardava mais surpresas. Aquela sensação de que tudo que poderia acontecer já tinha acontecido. Foi assim que me senti nos últimos 7 anos, desde que meu Augusto partiu, depois de 42 anos juntos. Ninguém imagina o que se passa no coração de uma mulher quando ela se olha no espelho e não reconhece mais quem está ali, como se fosse só uma sombra do que já foi um dia. A verdade que ninguém conta é que envelhecer dói mais quando você começa a acreditar que certas portas já se fecharam para sempre. E foi assim que começou a história que mudaria minha vida para sempre. Toda manhã eu acordo às 5:30, antes mesmo do despertador tocar. É um hábito antigo, de quando Augusto ainda precisava estar na fábrica às 7. 40 anos acostumada a levantar cedo para preparar o café dele. E agora, mesmo sozinha, meu corpo não aprendeu a dormir mais. O silêncio da casa é quase como um peso, diferente de quando as crianças eram pequenas e os passos apressados ecoavam pelo corredor de piso vermelho da nossa casa no Tatuapé, aqui em São Paulo. Sempre fui organizada. Na minha cozinha, cada panela tem seu lugar, cada prato sua pilha, tudo perfeitamente alinhado nas prateleiras que Augusto instalou anos atrás. Ele era pedreiro, mãos grossas de cimento, mas delicado quando arrumava as coisas para mim. Heleninha, ele dizia, vou deixar tudo certinho do jeito que você gosta. E deixava mesmo. Hoje passo a mão nas prateleiras e sinto a firmeza delas, o único testemunho físico que sobrou dele, além das fotografias na estante da sala. Mesmo viúva, nunca deixei de me cuidar. Todo dia passo meu batom cor-de-rosa clarinho, o perfume que ganhei da Daniela no Natal, e faço meu cabelo, mesmo que seja só para ir até a padaria ou o mercadinho da esquina. Para não esquecer que sou mulher. Digo para mim mesma no espelho. As pessoas olham e pensam, lá vai a Dona Helena tão arrumadinha mesmo depois que o seu Augusto partiu. Mas ninguém percebe que por baixo do batom e do cabelo arrumado existe uma mulher que sente falta de sensações que não se fala em voz alta. Meus filhos, Marcos e Daniela, já têm suas próprias famílias. Marcos se mudou para Curitiba com a esposa e meus 2 netos, Pedro e Lucas, de 10 e 8 anos. Daniela mora mais perto, no Belenzinho, com o marido Roberto e minha neta Sofia, de 12 anos. Eles vêm me visitar aos domingos, trazem comida, arrumam alguma coisa que precisa ser consertada e vão embora deixando aquele vazio característico que só cresce quando você fica olhando a porta fechada. Nos últimos 7 anos, desde que Augusto se foi, a rotina tomou conta da minha vida. Acordar, fazer café, limpar a casa que quase nem suja, assistir às novelas, telefonar para os filhos e netos. De vez em quando, uma ida ao médico, mais para ter alguém para conversar do que por algum problema de saúde. Graças a Deus sou forte como um touro, como dizia minha mãe. Mas tem dias que o silêncio pesa tanto que eu ligo o rádio só para ouvir outra voz dentro de casa. Foi a Daniela quem insistiu que eu precisava de um armário novo para o quarto. Mãe, esse aí já está caindo aos pedaços. As portas nem fecham direito, ela disse numa visita de domingo. Eu relutei. Para que gastar dinheiro com móvel novo na minha idade? Mas ela insistiu, disse que era presente, que ia ficar bonito, que eu merecia. Acabei aceitando, mais para agradar ela do que por necessidade. A loja vai mandar o montador na quarta-feira de manhã? A senhora vai estar em casa? Perguntou a vendedora quando fomos comprar. Claro que estaria. Onde mais uma viúva de 65 anos estaria numa manhã de quarta-feira? Não imaginava que aquele simples serviço doméstico despertaria em mim algo que nem sabia que ainda existia. Naquela terça à noite, antes do montador chegar, fiz algo que não fazia há muito tempo. Abri o frasco de perfume bom, aquele que Augusto me deu no nosso último aniversário de casamento. Nem sei por que fiz isso. Talvez fosse hora de parar de guardar coisas bonitas para ocasiões especiais que nunca mais viriam. Dormi com aquele cheiro doce me envolvendo, lembrando como era ser desejada. Quando acordei na quarta-feira, me olhei no espelho
e vi uma mulher de 65 anos, cabelos já mais brancos que pretos, algumas rugas marcando o rosto, mas os olhos ainda tinham um brilho que eu pensava ter se apagado junto com Augusto. Passei o batom com mais cuidado naquele dia, arrumei o cabelo com mais atenção. É só para me sentir bem. Menti para mim mesma, sabendo que, pela primeira vez em muito tempo, alguém além do padeiro e do caixa do mercado entraria na minha casa. A campainha tocou às 8h45 da manhã. 7 anos morando sozinha me ensinaram a ser cautelosa. Então olhei pelo olho mágico antes de abrir. Vi um rapaz alto, de uniforme azul com o logotipo da loja de móveis. Respirei fundo, ajeitei o colar de pérolas que tinha colocado, um exagero para receber um montador, eu sei. E abri a porta, tentando parecer natural, como se recebesse gente todo dia. Bom dia, dona Helena. Sou Rafael, da Móveis Santana. Vim montar o guarda-roupa da senhora. A voz dele era firme, mas educada. Devia ter uns 30 anos, cabelo escuro, pele morena de quem trabalha ao sol, mãos grandes segurando a prancheta com a ordem de serviço. Olhos castanhos que me olharam direto, sem aquela condescendência que os jovens geralmente têm com os mais velhos, como se fôssemos crianças ou fantasmas. Foi um olhar que me viu. De verdade. Bom dia, pode entrar? Respondi, tentando controlar o nervosismo bobo que sentia. O quarto é por aqui, indiquei, guiando-o pelo corredor. A casa tinha cheiro de café fresco e bolo de fubá que eu tinha assado bem cedinho. Não sei por que me preocupei em fazer bolo naquela manhã. Talvez fosse só a vontade de sentir um cheiro bom pela casa, algo além do aroma do sabão em pó e do desinfetante que eram meus únicos companheiros nos últimos anos. Minha casa no Tatuapé não é grande, mas tem história em cada canto. Comprada com tanto sacrifício em 1978, quando o bairro ainda não era o que é hoje. Augusto e eu economizamos por anos, centavo por centavo, sonhando com o dia em que sairíamos do aluguel. Lembro como se fosse ontem quando assinamos os papéis, como ele me pegou no colo para atravessar a porta da frente, feito recém-casados de novo, mesmo já com 2 filhos crescendo. O chão de ladrilho hidráulico vermelho com detalhes brancos foi escolhido por mim. As paredes pintadas por Augusto, as cortinas floridas que eu costurei, as plantas que cuidei por anos, algumas tão antigas que viram os filhos pequenos correndo pela sala, depois adolescentes reclamando, e hoje já adultos trazendo meus netos. Cada pedaço dessa casa guarda uma memória, um pedaço da nossa história, mas nos últimos 7 anos parecia mais um museu do que um lar, um lugar onde eu guardava lembranças, não onde vivia de verdade. Meu quarto fica no final do corredor. A cama de casal ainda lá, mesmo que eu só use um lado há 7 anos. Nunca tive coragem de trocar por uma de solteiro. Seria como admitir que Augusto nunca mais voltaria, e mesmo sabendo que é verdade, tem coisas que o coração não aceita tão facilmente quanto a razão. O guarda-roupa velho estava ali desde 1985, quando trocamos os móveis depois de uma enchente que pegou o bairro inteiro. É esse que a gente vai tirar? Perguntou Rafael, olhando para o guarda-roupa antigo, de madeira escura, com as portas empenadas pela umidade dos anos. Sim, esse aí mesmo, respondi, e senti uma pontada no peito. Era bobo ficar triste por um móvel. Mas quantas vezes eu tinha visto Augusto abrindo aquelas portas, pegando a camisa branca que eu tinha passado para ele ir trabalhar. Quantas vezes eu mesma arrumei minhas roupas ali, escolhendo o que vestir para alguma ocasião especial, um aniversário dos filhos, um Natal em família, uma missa de domingo. Ele está bem pesado, vou precisar desmontar para tirar. A senhora tem alguma caixa para guardar as coisas que estão dentro? Perguntou Rafael, já tirando as ferramentas da mochila. Percebi que não tinha pensado nisso. Meu Deus, não preparei nada, mas tenho algumas sacolas grandes de supermercado, serve? Serve sim, dona. Eu ajudo a senhora a esvaziar. Enquanto eu buscava as sacolas na área de serviço, pensava no constrangimento que seria aquele homem, aquele estranho, mexendo nas minhas coisas íntimas. Voltei com as sacolas e encontrei Rafael já abrindo as portas do guarda-roupa. O cheiro de naftalina e madeira antiga escapou, como um suspiro do passado.
A senhora quer tirar as coisas ou prefere que eu ajude? Ele perguntou respeitoso. Pode deixar que eu faço isso, respondi rápido. Tinha peças ali que não queria que ele visse. As camisolas antigas, algumas ainda com a etiqueta porque nunca tive ocasião especial o suficiente para usar. As fotografias guardadas em caixas de sapato. As cartas que Augusto me enviou quando viajava a trabalho. Então vou aproveitar para trazer o restante do material, tá? O novo guarda-roupa está na perua lá embaixo, ele disse, e saiu do quarto, me dando privacidade para mexer nas minhas coisas. Fiquei ali, sozinha com o guarda-roupa aberto. Era como abrir uma cápsula do tempo. Tinha roupas ali que nem lembrava mais que existiam. Um vestido verde que usei no casamento da Daniela, guardado com papel de seda. Um conjunto de saia e blazer vermelho que comprei para uma formatura do Marcos. Fui professora por tanto tempo que tenho pelo menos uma dúzia de saias rodadas estampadas, o uniforme não oficial das professoras da minha geração. No fundo da última gaveta, encontrei a caixa com as cartas de Augusto. Abri uma delas, amarelada pelo tempo. Minha Heleninha, começava. Ele estava em Ribeirão Preto, fazendo um serviço grande, e escreveu sobre como sentia minha falta, como sonhava comigo toda noite. Fechei a carta rapidamente, com medo de que as lágrimas caíssem e manchassem o papel. Algumas memórias são tão preciosas que dói revisitá-las. Quando Rafael voltou, carregando uma caixa grande com as peças do armário novo, já tinha conseguido esvaziar metade do guarda-roupa. Ele colocou a caixa no chão e começou a trabalhar, removendo os parafusos das dobradiças das portas. O som da chave de fenda ecoava pelo quarto, lembrando-me de como Augusto sempre consertava tudo em casa. Não precisa chamar ninguém, Heleninha. Seu marido resolve, ele dizia, orgulhoso das suas habilidades. Mas agora eu precisava chamar alguém. Agora eu dependia das mãos de estranhos para as coisas que ele fazia com tanto carinho. A senhora mora aqui há muito tempo? Rafael perguntou, provavelmente tentando preencher o silêncio que se instalou enquanto eu me perdia nas lembranças. Desde 1978, respondi, voltando ao presente. Quando viemos para cá, o Tatuapé não era nada do que é hoje. Não tinha shopping, não tinha metrô, as ruas não eram asfaltadas direito. Minha mãe também mora por aqui há anos, comentou ele, medindo a parede. Lá perto do Serê. Ela sempre diz que o bairro mudou demais. Fiquei surpresa com a coincidência. O Serê, eu levava meus filhos para andar de bicicleta lá todo domingo. Era o único lugar com espaço para as crianças correrem. Ele sorriu, e por um momento não era mais um estranho na minha casa, mas alguém com quem eu compartilhava uma conexão, por mais tênue que fosse. Isso me fez relaxar um pouco. O quarto, que parecia tão familiar há minutos atrás, começou a mudar. O guarda-roupa sem as portas revelava seu esqueleto de madeira, como um velho segredo exposto. Minhas coisas, antes organizadas em seus lugares certos, agora estavam em sacolas plásticas no chão. A poeira acumulada atrás do móvel pesado formava desenhos na parede, marcas do tempo que passou sem que eu notasse. Posso abrir a janela, dona Helena? Vai entrar muita poeira quando tirar o móvel todo, perguntou Rafael. Claro, fique à vontade, respondi, observando como ele se movimentava com segurança no meu espaço, como se já conhecesse o caminho. Ele abriu a janela e o sol da manhã invadiu o quarto, iluminando os cantos que ficavam na sombra do guarda-roupa por décadas. Um raio de luz bateu direto no meu rosto e fechei os olhos por um instante, sentindo o calor na pele. Quando abri os olhos de novo, vi Rafael me olhando. Foi rápido. Ele desviou o olhar logo que percebeu que eu notei, mas por um segundo, um único segundo, não era o olhar de quem vê uma senhora de idade. Era o olhar de quem vê uma mulher. E naquele momento, algo que estava adormecido dentro de mim começou a despertar. A senhora aceita um café? Perguntei, tentando disfarçar o leve rubor que senti subir pelo rosto. Era ridículo, aos 65 anos, ficar corada por um olhar. Mas era como se aquele segundo, aquele breve momento em que nossos olhos se encontraram, tivesse feito meu corpo lembrar de sensações há muito esquecidas. Aceito sim, obrigado, respondeu Rafael, voltando sua atenção para o guarda-roupa. Só vou terminar de soltar essas últimas dobradiças.
Saí do quarto quase aliviada, precisando daqueles minutos sozinha na cozinha para me recompor. Enquanto preparava a bandeja com café e fatias do bolo de fubá, me peguei olhando para minhas mãos. Mãos que mostravam o passar dos anos, com veias mais visíveis e algumas manchas, mas ainda firmes e cuidadas. Passei a aliança de casamento que nunca tirei pelo dedo, num gesto automático que fazia há anos. De repente, aquela aliança parecia pesar mais. Não era deslealdade a Augusto sentir... O quê? Nem eu sabia nomear o que estava sentindo. Quando voltei ao quarto com a bandeja, encontrei Rafael já tendo desmontado completamente o guarda-roupa. As tábuas de madeira escura estavam apoiadas contra a parede, os parafusos e ferragens organizados em pequenos montinhos no chão. Prontinho, tirei tudo. Agora vou começar a montar o novo, ele disse, secando o suor da testa com o antebraço. Mesmo com a janela aberta, o quarto estava quente e ele tinha tirado a camisa do uniforme, ficando apenas com a camiseta branca por baixo. Notei os músculos dos braços, fortes de quem trabalha carregando peso. Ah, o café. Muito obrigado, dona Helena. A senhora não precisava se incomodar. Não há incômodo nenhum, respondi, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. É bom ter companhia para o café, até. Percebendo o que tinha dito, acrescentei. Quer dizer, normalmente tomo café sozinha, então é uma mudança. Ele sorriu, pegando a xícara. O cheiro tá ótimo. E esse bolo é de fubá? Minha mãe faz um igualzinho. É sim, respondi, sentindo um estranho orgulho. Receita da minha mãe, que aprendi ainda moça. Enquanto ele tomava café, comecei a notar detalhes que antes não tinha percebido. As mãos grandes, mas com dedos ágeis. A barba por fazer, mas bem aparada. Um pequeno corte cicatrizado na sobrancelha esquerda. O jeito como ele soprava o café antes de beber, exatamente como Augusto fazia. Desviei o olhar, confusa com meus próprios pensamentos. A senhora tem filhos? Ele perguntou, quebrando o silêncio. 2, respondi. Marcos e Daniela, e 3 netos. Legal, ele sorriu. Deve ser bom ter família grande. É sim, mas eles não moram mais aqui. Marcos está em Curitiba e Daniela no Belenzinho, mas um pouco longe. Vem me visitar aos domingos, expliquei, percebendo como soava solitária minha vida quando contada assim. Moro só com minha mãe, ele comentou. Meu pai faleceu faz 5 anos. Aí não quis deixar ela sozinha, sabe? Algo se aqueceu dentro de mim ao ouvir aquilo. Um homem jovem que se preocupava com a mãe, que não a tinha abandonado. Sua mãe tem sorte de ter você, falei com sinceridade. Ele terminou o café e voltou ao trabalho, agora começando a desempacotar as peças do novo guarda-roupa. O móvel era de um tom mais claro, com acabamento moderno, portas de correr com espelho. Esse vai ficar bonito aqui, dona, bem mais claro que o antigo, comentou, examinando as peças. Observei enquanto ele montava a base, medindo, conferindo, alinhando tudo com precisão. Havia algo hipnótico na forma como ele trabalhava, como se cada movimento fosse uma dança ensaiada. Os músculos das costas se definiam sob a camiseta fina quando ele se inclinava para apertar um parafuso ou levantar uma tábua. Era um tipo de beleza que eu tinha esquecido como apreciar. A beleza da força, do movimento, do corpo em ação. A senhora foi o que antes de se aposentar? Perguntou ele, sem desviar os olhos do trabalho. Professora? Respondi, surpresa com a pergunta. Ensinei por 35 anos numa escola municipal aqui perto. Como soube que sou aposentada? Ele sorriu, um sorriso de lado que iluminou seu rosto jovem. As mãos. Minha mãe também foi professora e tem as mãos igualzinhas às suas. Ela diz que é de tanto escrever no quadro e corrigir cadernos. Olhei para minhas mãos automaticamente, surpresa. Não estava acostumada a ser observada com tanta atenção. Sua mãe é observadora, comentei. E a senhora também, ele respondeu, pegando uma chave de fenda. Notou que cortei a sobrancelha. A maioria das pessoas nem repara. Senti o rosto esquentar de novo. Ele tinha percebido meu olhar. Professora é treinada para reparar em tudo,
respondi tentando soar casual. Preciso ver se algum aluno está com problema, se entendeu a lição. Um silêncio confortável se instalou enquanto Rafael continuava montando o guarda-roupa. O som das ferramentas, o cheiro de madeira nova e aquela presença masculina preenchiam o quarto de uma forma que eu não sentia há anos. Percebi que estava gostando daquela sensação, do simples fato de não estar sozinha, de ter alguém ali, ocupando espaço, respirando o mesmo ar. Dona Helena, poderia me ajudar aqui um minutinho? Pediu ele segurando uma tábua grande. Só preciso que a senhora segure essa parte enquanto eu encaixo do outro lado. Aproximei-me, nervosa sem saber exatamente por quê. Quando fiquei ao seu lado, notei que ele era muito mais alto que eu. A proximidade fez meu coração acelerar um pouco, como se eu fosse uma menina, não uma senhora de 65 anos. Segurei a tábua onde ele indicou, sentindo o peso da madeira. Isso, perfeito, ele disse, posicionando a outra extremidade. Nossos braços estavam próximos, quase se tocando. Senti o calor que emanava dele, o cheiro suave de sabonete misturado com o leve suor do trabalho. Era um cheiro bom, limpo, masculino. Quando terminou de fixar a tábua, nossas mãos se tocaram por um instante fugaz. Foi como um pequeno choque elétrico, tão inesperado que quase larguei a madeira. Desculpe, murmurei sem necessidade. Tudo bem, ele respondeu com um sorriso gentil, como se entendesse meu nervosismo. A senhora foi de grande ajuda. Voltei a me sentar na beirada da cama, observando-o trabalhar. Ele agora montava as laterais do guarda-roupa que começava a tomar forma. Era estranho ver meu quarto mudando assim, um pedaço do passado sendo substituído por algo novo. Era como se, junto com o móvel antigo, algo dentro de mim também estivesse sendo removido, dando lugar a sensações novas, ou talvez muito antigas, que eu já nem lembrava mais que existiam. A senhora tem planos para o resto do quarto? Perguntou Rafael, enquanto ajustava as dobradiças das portas. Esse guarda-roupa é moderno, ficaria bonito com uma pintura nova nas paredes, talvez. Não tinha pensado nisso, confessei. Faz tanto tempo que não mudo nada aqui. Às vezes uma mudança pequena faz a gente ver tudo com outros olhos, ele comentou casualmente. Minha mãe pintou a cozinha dela de amarelo ano passado e disse que parece que está numa casa nova. Suas palavras tocaram algo em mim. Eu tinha passado os últimos 7 anos tentando manter tudo, exatamente como era quando Augusto estava vivo, como se mudar qualquer coisa fosse apagar sua memória. Mas talvez fosse hora de permitir algumas mudanças, não para esquecer o passado, mas para criar espaço para o presente. Acho que você tem razão, respondi, surpreendendo a mim mesma. Talvez eu pinte as paredes de um azul claro. Rafael sorriu, parecendo genuinamente contente com minha resposta. Azul claro ficaria bonito, traria mais luz. Aquela simples conversa sobre pintura parecia carregada de um significado maior. Estava falando de paredes, mas pensando na minha vida, na possibilidade de trazer mais luz para ela depois de tanto tempo na sombra da perda. E foi então que percebi que algo estava acontecendo dentro de mim. Algo que não esperava nem procurava. Os primeiros sinais de um despertar que eu julgava impossível. Rafael continuou montando o guarda-roupa com habilidade, as mãos movendo-se com precisão e confiança. Não conseguia parar de observá-lo. Havia uma graça naquele trabalho manual que me hipnotizava. Ele agora instalava as barras internas, medindo com cuidado, conferindo o nível, ajustando cada detalhe. A senhora prefere a barra mais alta ou mais baixa para pendurar as roupas? Perguntou, virando-se para mim. Percebi que estava olhando para ele fixamente e desviei o olhar, constrangida. Um pouco mais baixa, por favor, respondi, sentindo-me tola por estar tão consciente da minha própria presença. Não sou muito alta. Ele sorriu. Igual minha mãe, então. Ela sempre reclama que não alcança os cabides quando ficam muito altos. Aquela comparação com a mãe dele deveria me fazer sentir velha, lembrar da minha idade, mas estranhamente não teve esse efeito. Pelo contrário, havia algo reconfortante na maneira como ele falava, sem condescendência, apenas com respeito genuíno.
Quer mais um cafezinho? Ofereci, precisando sair um pouco do quarto, me afastar daquela presença que estava me deixando tão inquieta. Se não for incômodo, aceito sim. Esse trabalho dá sede. Fui até a cozinha, minhas pernas um pouco trêmulas. Enquanto esquentava mais café, fiquei me perguntando o que estava acontecendo comigo. Era apenas carência? A falta de companhia por tanto tempo me fazendo reagir de maneira exagerada à simples presença de outra pessoa em casa? Ou seria algo mais, algo que eu não queria admitir nem para mim mesma? Quando voltei ao quarto com mais café, Rafael estava instalando as portas de correr. Eram grandes, com espelhos em toda a extensão. Fiquei parada na porta por um momento, observando. No reflexo do espelho, vi a mim mesma, uma senhora de cabelos grisalhos, usando uma saia azul marinho e uma blusa branca, com um colar de pérolas. E vi Rafael, forte, jovem, concentrado no trabalho. O contraste entre nós dois no espelho me fez sentir uma pontada de vergonha? Tristeza? Não sabia nomear. Nossa, essas portas são pesadas, comentou ele, aceitando o café que lhe ofereci. Nossos dedos se tocaram de novo durante a troca da xícara, e desta vez tive certeza que não foi acidental. Ele deixou os dedos demorarem um pouco mais que o necessário. Ou teria sido minha imaginação? Obrigado pelo café, Dona Helena. A senhora faz um café tão bom quanto minha mãe, e olha que o dela é famoso na família toda. É só café coado no pano, como se fazia antigamente, respondi, tentando soar casual, mas sentindo um calor no peito pelo elogio simples. Às vezes o jeito antigo é o melhor mesmo, ele disse, e por alguma razão aquela frase pareceu carregada de outro sentido. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele bebendo o café, eu sentada na beirada da cama, observando o novo guarda-roupa tomando forma. Era estranho como aquele móvel novo, moderno, parecia não combinar com o resto do quarto, com a cama antiga, as cortinas desbotadas, o papel de parede que já tinha visto dias melhores. Acho que vou precisar renovar mesmo todo o quarto, comentei, mais para mim mesma que para ele. Renovar é bom, respondeu Rafael, colocando a xícara vazia na bandeja. Faz bem mudar as coisas de vez em quando. Ele voltou ao trabalho, agora instalando as prateleiras internas. Enquanto observava, comecei a pensar em como seria ter todo o quarto novo. Uma cama diferente, talvez menor, já que só usava um lado mesmo. Cortinas novas, papel de parede claro, quem sabe até um abajur mais moderno na mesinha de cabeceira. Sabe, esse móvel está me fazendo pensar, disse, quebrando o silêncio. Faz tanto tempo que não mudo nada nesse quarto. É como se tivesse medo de apagar as lembranças se mudasse as coisas. Rafael parou o que estava fazendo e me olhou, com uma expressão compreensiva. Minha mãe foi assim depois que meu pai morreu. Não queria mexer em nada, mas um dia ela me disse uma coisa que nunca esqueci. As lembranças não estão nas coisas, estão na gente. Aquelas palavras me atingiram como um raio de clareza. Era exatamente isso. Eu tinha medo de perder Augusto de novo se mudasse as coisas que ele tinha tocado, usado, amado, mas ele não estava nas coisas. Estava nas minhas memórias, no meu coração. Sua mãe é uma mulher sábia, falei, sentindo os olhos úmidos. Rafael sorriu. É sim, acho que ela e a senhora iam se dar bem. Havia uma gentileza na maneira como ele falou que me comoveu profundamente. Não era pena nem condescendência, mas um tipo de conexão genuína, como se ele realmente se importasse. Agora vem a parte mais difícil, disse ele, pegando uma tábua grande que seria a base do armário. Essa peça é meio complicada de encaixar sozinho. Posso ajudar? Ofereci, levantando-me da cama. Seria ótimo. Preciso que a senhora segure esta ponta enquanto eu forço o encaixe do outro lado. Aproximei-me e segurei a peça onde ele indicou. Ele foi para o outro lado do guarda-roupa e começou a forçar o encaixe. A madeira resistia, teimosa. É difícil mesmo, comentei, vendo o esforço que ele fazia. Não é questão de força, explicou Rafael, ajustando a posição. É mais uma questão de jeito. Tem que achar o ângulo certo. Havia algo naquelas palavras que me fez corar. Jeito
e ângulo certo. Por que aquilo soava como algo mais, algo além da simples montagem de um móvel? Ele continuava tentando, a testa franzida em concentração. Vi uma gota de suor escorrer pelo seu rosto, pelo pescoço e desaparecer sob a camiseta. Senti um calor subir pelo meu corpo, um tipo de calor que não sentia há muito, muito tempo. Acho que está quase... Ele murmurou, forçando mais um pouco. Então, de repente, a peça cedeu e encaixou com um estalo alto. Entrou! Exclamei sem pensar, e imediatamente me arrependi da escolha de palavras. Rafael me olhou, um sorriso se formando lentamente em seus lábios. Havia um brilho divertido em seus olhos, como se tivesse captado o duplo sentido involuntário das minhas palavras. Senti meu rosto queimar de vergonha, mas também, surpreendentemente, uma vontade de rir. Entrou, ele concordou, e havia um tom em sua voz que não tinha ouvido antes, mais baixo, mais íntimo. Por um momento ficamos ali, nos olhando, uma tensão inesperada crescendo no espaço entre nós. Foi ele quem quebrou o contato visual primeiro, voltando sua atenção para o guarda-roupa. Agora falta só ajustar as gavetas e estará pronto, disse, a voz voltando ao tom profissional. Recuei, confusa com o que tinha acabado de acontecer. Tinha sido apenas minha imaginação fértil demais? Ou havia realmente algo naquele olhar, naquele momento compartilhado? Não sabia mais confiar em minhas próprias percepções. Sabe, enquanto conto essa parte da minha história, fico pensando em você que está me ouvindo agora. Talvez você também carregue um peso que ninguém vê, uma dor que guarda só para si. Às vezes a gente se sente tão sozinho nas nossas batalhas, não é mesmo? Eu gostaria muito de saber o que você está sentindo. Se quiser compartilhar, deixe nos comentários. Eu entendo essa dor porque também passei por. Pode ser apenas uma palavra, não precisa contar tudo. Seu comentário pode ser o abraço que alguém precisa nesse momento, sabia? Tem tanta gente assistindo em silêncio, pensando que só ela sofre dessa maneira. Quando você compartilha um pouquinho da sua história, mostra para os outros que não estão sozinhos. É como estender a mão para alguém no escuro, e enquanto eu continuo minha história, saiba que estou aqui, ouvindo você de coração aberto. Voltei a me sentar na cama, observando Rafael instalar as gavetas. Cada uma deslizava suavemente nos trilhos, abrindo e fechando com perfeição. Era estranho como algo tão simples podia parecer tão bonito. As gavetas novas, vazias, prontas para serem preenchidas. Como se fossem um convite para começar algo novo. Foi então que percebi. Eu estava sentindo algo que não sentia há anos. Não era apenas a presença de alguém em casa. Não era apenas a quebra da rotina. Era desejo. Um desejo que eu achava morto e enterrado com Augusto. E essa percepção, mais do que qualquer outra coisa, me assustou profundamente. Acho que agora podemos começar a guardar suas coisas no armário novo, Dona Helena. A voz de Rafael me trouxe de volta dos meus pensamentos confusos. Ele havia terminado de instalar as gavetas e agora o guarda-roupa estava completo, imponente contra a parede, com suas portas de espelho refletindo o quarto inteiro. Ficou lindo, comentei, levantando-me para inspecionar o trabalho. O móvel era realmente bonito, com acabamento em madeira clara e puxadores prateados nas gavetas. Os espelhos nas portas faziam o quarto parecer maior, mais iluminado. Agora a senhora vai ter espaço de sobra para suas coisas, disse Rafael, abrindo e fechando as portas de correr para mostrar como deslizavam suavemente. E olha só, tem até essa parte aqui com cabideiros especiais para lenços e cintos. Aproximei-me para ver melhor e nossos reflexos se encontraram no espelho. Ele atrás de mim, bem mais alto, seus olhos escuros fixos nos meus através do espelho. Por um segundo, parecia que estávamos posando para uma fotografia juntos, uma imagem tão estranha e ao mesmo tempo tão... certa. Desviei o olhar rapidamente, constrangida com meus próprios pensamentos. É muito prático, concordei, afastando-me um pouco. Vou demorar para me acostumar com tanta modernidade. A senhora vai gostar, tenho certeza, ele respondeu, e então apontou para as sacolas no chão.
Quer que eu ajude a guardar as roupas? A ideia de Rafael manuseando minhas roupas íntimas me fez corar instantaneamente. Não, não precisa, respondi, talvez rápido demais. Prefiro fazer isso com calma depois. Ele assentiu, compreensivo. Claro, entendo. Então acho que meu serviço está completo. Uma sensação estranha de desapontamento me invadiu. Ele iria embora. A casa voltaria ao silêncio habitual, à rotina solitária. Não deveria me importar tanto, mas me importava. Ainda preciso tirar esse entulho, ele continuou, apontando para as partes desmontadas do guarda-roupa antigo. Vou levar tudo para baixo e colocar no caminhão de descarte. Certo, concordei, sentindo um alívio irracional por ganhar mais alguns minutos de companhia. Rafael começou a carregar as tábuas maiores. Observei os músculos dos seus braços flexionarem com o esforço, a camiseta subindo levemente e revelando um pedaço da pele morena da sua cintura quando ele se inclinava. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo e me virei, envergonhada com minha própria reação. Era ridículo. Eu tinha 65 anos, era viúva, mãe, avó. Não deveria estar sentindo essas coisas, muito menos por um rapaz jovem o suficiente para ser meu filho. O que Augusto pensaria? O que meus filhos diriam? O que estava acontecendo comigo? Enquanto Rafael fazia várias viagens para levar todas as partes do guarda-roupa antigo, fiquei ali, parada no meio do quarto, em conflito. Uma parte de mim, a parte prática, a professora aposentada, a viúva respeitável, dizia que eu estava apenas solitária, que isso era apenas carência emocional manifestando-se de forma inapropriada. Mas outra parte, uma parte que eu tinha enterrado há tanto tempo que mal a reconhecia, insistia que o que eu estava sentindo era real, legítimo, humano. Dona Helena, a senhora está bem? A voz de Rafael interrompeu meu debate interno. Ele estava parado na porta do quarto, me olhando com preocupação. Sim, sim, respondi forçando um sorriso. Só estava pensando em como organizar tudo. Ah, entendo. Ele sorriu. Bom, só falta tirar a base do armário antigo. É a parte mais pesada. Olhei para a base de madeira maciça que ainda estava encostada na parede. Era realmente grande e parecia muito pesada. Tem certeza que consegue sozinho? Não vai machucar as costas? Estou acostumado, ele garantiu, indo até a peça. Faço isso todo dia. Mas quando tentou levantar a base, percebi que estava mais difícil do que ele esperava. A peça era antiga, de madeira de lei, muito mais pesada que os móveis modernos. Espera, deixa eu pelo menos abrir a porta para você passar melhor, ofereci, indo até a porta do quarto para mantê-la completamente aberta. Rafael posicionou-se melhor e levantou a base com um grunhido de esforço. Vi os músculos do seu pescoço tensos, os braços trêmulos com o peso. Ele deu 2 passos em direção à porta, mas então a base escorregou um pouco em suas mãos. Cuidado! Exclamei instintivamente me aproximando para ajudar. Estou bem, ele respondeu, voz tensa pelo esforço, mas continuou andando. Quando passou por mim na porta, a base oscilou novamente e, por reflexo, estendi as mãos para estabilizá-la. Foi quando aconteceu. Minhas mãos tocaram as dele, ambas segurando a madeira pesada. O espaço na porta era apertado e, de repente, estávamos muito próximos, quase colados. Podia sentir o calor do seu corpo, o cheiro da sua pele misturado com o suor limpo do trabalho. Nossos olhares se encontraram e, por um momento que pareceu eterno, ficamos ali, parados, presos naquele instante. O tempo parecia ter desacelerado. Sentia meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Suas mãos, grandes e fortes, estavam quentes sob as minhas. Seu rosto estava tão próximo que podia ver cada detalhe. Um pequeno sinal perto do lábio, os cílios escuros, a barba por fazer que sombreava seu maxilar. Eu consigo levar sozinho, ele murmurou, a voz mais rouca que antes. Claro, respondi, afastando minhas mãos e dando um passo para trás, como se tivesse levado um choque. Desculpe. Ele prosseguiu pelo corredor, carregando a base pesada, e fiquei ali, encostada na parede, coração disparado, mãos tremendo levemente. O que tinha acabado de acontecer?
O que eu estava fazendo? Mais importante, o que eu estava sentindo? Quando Rafael retornou, parecia tão abalado quanto eu. Havia um rubor leve em suas faces e ele evitava olhar diretamente para mim. Bom, acho que terminei tudo, disse, a voz tentando soar profissional. O guarda-roupa está pronto e levei todo o material antigo para o descarte. Obrigada, respondi, também tentando manter a compostura. Ficou muito bonito. Um silêncio estranho, carregado de algo indefinível, se instalou entre nós. Não era desconfortável, mas era intenso, como se ambos soubéssemos que algo tinha mudado, que uma linha invisível tinha sido cruzada. A senhora quer que eu ajuste mais alguma coisa? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Alguma prateleira, a altura dos cabides? Não, está tudo perfeito, respondi, percebendo que não queria que ele fosse embora, mas sem coragem de pedir que ficasse. Ele assentiu, então pegou sua caixa de ferramentas. Então acho que meu serviço está concluído. Caminhamos em silêncio até a porta da sala. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivéssemos andando em câmera lenta. Quando chegamos à porta de entrada, ele se virou para mim. Foi um prazer conhecer a senhora, dona Helena, disse, estendendo a mão para um aperto formal. Aceitei sua mão, sentindo novamente aquela corrente elétrica ao toque. O prazer foi meu, Rafael, e obrigada pelo excelente trabalho. Nossas mãos permaneceram unidas por um segundo a mais que o necessário, antes que ele gentilmente soltasse a minha. Se precisar de qualquer ajuste no guarda-roupa, é só ligar para a loja. Posso voltar e verificar. Havia algo em seu tom, uma sugestão velada, uma porta entreaberta. Ou seria apenas minha imaginação desesperada por companhia, por contato humano? Obrigada, vou me lembrar disso, respondi, sem prometer nada. Ele sorriu, um sorriso que parecia guardar algum segredo, e então se foi. Fechei a porta e fiquei ali, parada, ouvindo seus passos se afastarem pelo corredor do prédio, depois o barulho do elevador, e finalmente o silêncio voltou a reinar. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio diferente, carregado de possibilidades, de perguntas sem resposta, de sentimentos despertados depois de tanto tempo adormecidos. Voltei para o quarto e olhei para o guarda-roupa novo, brilhante, com suas portas espelhadas, refletindo uma mulher que eu mal reconhecia. Uma mulher com bochechas rosadas e olhos brilhantes. Uma mulher que, pela primeira vez em 7 anos, se sentia viva novamente. E isso me assustava profundamente. Passei o resto daquele dia em um estado de confusão que não experimentava desde a adolescência. Cada vez que passava pelo quarto, olhava para o guarda-roupa novo, e a lembrança daquele momento na porta, daquele olhar, daquele toque de mãos, voltava com força. Cheguei a me pegar tocando meus próprios dedos, no exato local onde os dele haviam estado. À noite, quando finalmente comecei a guardar minhas roupas no armário novo, cada gaveta que abria, cada cabide que pendurava, trazia à mente a imagem de Rafael montando o móvel, o modo como seus dedos trabalhavam com precisão, a concentração em seu rosto. Peguei-me olhando no espelho das portas mais vezes do que seria normal, como se procurasse algo diferente no meu reflexo, algum sinal externo da mudança que sentia por dentro. Estou ficando maluca, murmurei para mim mesma, fechando as portas do guarda-roupa com mais força que o necessário. Isso é ridículo. No dia seguinte, tentei voltar à minha rotina normal. Acordei cedo, fiz café, limpei a casa, falei com Daniela por telefone sobre coisas triviais. Não mencionei o guarda-roupa novo, nem o montador. Por alguma razão, queria guardar aquela experiência só para mim, como um segredo precioso. Ou talvez tivesse vergonha dos meus próprios sentimentos confusos. À tarde, quando estava regando as plantas na varanda, a campainha tocou. Meu coração deu um pulo instantâneo e odiei a mim mesma por isso. Provavelmente era apenas o carteiro ou alguém pedindo uma informação. Não seria ele. Por que seria? Olhei pelo olho mágico e quase deixei cair o regador que ainda segurava. Era Rafael, parado à minha porta,
não mais com o uniforme da loja, mas com uma calça jeans e uma camisa azul clara, o cabelo úmido como se tivesse acabado de tomar banho. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. O que ele estava fazendo aqui? Havia algum problema com o guarda-roupa? Ou seria... Não, não podia ser. Abri a porta tentando parecer casual. Rafael? Aconteceu alguma coisa com o guarda-roupa? Ele pareceu momentaneamente sem palavras, como se não tivesse ensaiado o que diria. Dona Helena? Não, o guarda-roupa está perfeito. Eu vim ver se está tudo bem. Às vezes as portas precisam de ajuste depois de um dia, sabe? Era uma desculpa fraca, e ambos sabíamos disso. Não era procedimento padrão da loja fazer visitas de acompanhamento. Ele tinha vindo por conta própria. Ah, entendo, respondi, sabendo que deveria dizer que estava tudo bem e agradecer a preocupação. Mas ao invés disso, ouvi-me dizer: quer entrar para verificar? Um sorriso suave se abriu em seu rosto. Se não for incômodo. Claro que não, respondi, abrindo mais a porta. Ele entrou e novamente a casa pareceu ganhar vida com sua presença. O corredor parecia menor com ele ali, sua altura, sua presença preenchendo o espaço. Caminhamos até o quarto, um silêncio tenso nos acompanhando. O guarda-roupa estava lá, perfeito como ele havia deixado, agora com minhas roupas organizadas dentro. Vejo que a senhora já arrumou tudo, comentou ele olhando para o móvel. Sim, fiquei até tarde guardando tudo. Tinha mais coisas do que imaginava, respondi, percebendo como soava banal essa conversa, considerando a tensão elétrica que pairava no ar entre nós. O móvel está funcionando bem? As portas estão deslizando corretamente? Ele perguntou, aproximando-se do guarda-roupa. Abriu e fechou uma das portas de correr. Parece bom. Está tudo perfeito, confirmei, parada a alguns passos dele, sem saber o que fazer com minhas próprias mãos. Rafael se virou para mim, nossos olhares se encontrando. Havia algo diferente em seus olhos hoje, uma determinação, um brilho de decisão. Dona Helena, vou ser sincero, não vim aqui para verificar o guarda-roupa. Meu coração acelerou ainda mais. Não? Não. Vim porque não consegui parar de pensar na senhora desde ontem. As palavras saíram rápidas, como se ele tivesse ensaiado, mas ainda assim temesse perdê-las. Sei que pode parecer estranho, inadequado até. A senhora deve achar que sou maluco, ou pior, que estou sendo desrespeitoso. Não é nada disso. Eu só senti algo ontem, algo que não esperava sentir. Fiquei paralisada, sem conseguir respirar direito. Ninguém me dizia algo assim há tantos anos que não sabia como reagir. Rafael, eu... Comecei, mas as palavras me faltaram. A senhora não precisa dizer nada. Ele continuou, dando um passo em minha direção. Se quiser que eu vá embora agora, eu vou, e nunca mais volto a incomodá-la. Mas precisava dizer isso, pelo menos uma vez. Havia uma sinceridade tão crua em sua voz, em seus olhos, que senti meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Não sei o que dizer, confessei, a voz quase um sussurro. Isso é tão... inesperado. Eu sei. Ele deu mais um passo em minha direção, agora perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume suave. Para mim também foi. Mas tem coisas na vida que a gente não escolhe sentir, simplesmente sente. Mas eu sou muito mais velha que você, argumentei, sabendo que deveria estar mandando-o embora, mas sem conseguir reunir a força de vontade para fazê-lo. Poderia ser sua mãe. A idade é só um número, Dona Helena. O que importa é como a pessoa nos faz sentir. E como eu te faço sentir? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com minha ousadia. Ele sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Vivo. A senhora me faz sentir vivo. Aquelas palavras me atingiram como uma onda, quebrando a última barreira de resistência que eu mantinha. Era exatamente assim que ele me fazia sentir também. Viva, depois de anos apenas existindo. Sei que isso é loucura, ele continuou, sua voz mais baixa agora.
Mas desde que saí daqui ontem, não consigo pensar em outra coisa. Tentei me convencer de que era bobagem, que a senhora jamais sentiria o mesmo, que eu estava imaginando coisas, mas algo me dizia para voltar, para pelo menos tentar. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras, sentindo o peso delas, a verdade que carregavam. E então, sem pensar, estendi minha mão e toquei seu rosto. Um toque leve, apenas as pontas dos dedos contra sua bochecha. Sua pele estava quente, a barba por fazer áspera sob meus dedos. Ele fechou os olhos brevemente ao meu toque, como se saboreasse a sensação. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade neles que me deixou sem fôlego. Helena, ele disse, deixando de lado o dona pela primeira vez, tornando tudo mais íntimo, mais real. Posso beijá-la? O mundo pareceu parar. Aquela pergunta tão direta, tão simples, era ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e a mais libertadora que já tinha ouvido. Uma parte de mim queria recuar, fugir para a segurança da minha rotina solitária, da minha identidade de viúva respeitável. Mas outra parte, uma parte que tinha sido despertada como de um longo sono, gritava para que eu aceitasse, que me permitisse sentir novamente. Em vez de responder com palavras, dei um passo à frente, eliminando a distância entre nós. Lentamente, como se me desse tempo para mudar de ideia, Rafael se inclinou, seus lábios se aproximando dos meus. E então ele me beijou. Um beijo suave, cauteloso a princípio, como se testasse os limites, respeitando minha hesitação. Mas quando correspondi, quando meus lábios se moveram contra os dele, o beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais apaixonado. Suas mãos encontraram minha cintura, puxando-me para mais perto, enquanto as minhas se enlaçavam em seu pescoço. Era como se todo o desejo reprimido por anos estivesse sendo liberado de uma só vez, uma comporta que se rompia depois de muito tempo contendo a pressão. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Olhei para ele, para aqueles olhos escuros agora cheios de desejo, e não reconheci a mulher que eu havia me tornado. Aquela não era a professora aposentada, a viúva discreta. Era apenas Helena, uma mulher de carne e osso, com desejos e necessidades que há muito negava a si mesma. Isso é loucura, sussurrei, ainda em seus braços. A melhor loucura da minha vida, ele respondeu, um sorriso lento se formando em seus lábios. E então nos beijamos novamente, e soube que nada seria como antes. Aquele momento, aquele beijo, aquela conexão inesperada tinha mudado tudo. Era o ponto de virada na história da minha vida, o momento em que decidi que ainda tinha direito à felicidade, ao desejo, ao amor. Mesmo aos 65 anos, mesmo contra todas as convenções, mesmo contra o que todos pensariam. Pela primeira vez em 7 anos, eu estava realmente viva. Os dias que se seguiram foram como um sonho febril. Rafael passou a visitar-me regularmente, sempre discreto, sempre cuidadoso. Nunca batia na porta, sempre tocava a campainha primeiro e esperava que eu olhasse pelo olho mágico. Entendo agora que era seu jeito de me dar controle, de me permitir escolher se queria abrir a porta ou não. Mas eu sempre abria. Como poderia não abrir? Nossa relação, se é que posso chamar assim o que tínhamos, era tão inesperada que nem eu mesma sabia definir. Não era apenas físico, embora o desejo estivesse lá, pulsante e vivo. Era algo mais profundo, uma conexão que transcendia a diferença de idade, as convenções sociais, todas as barreiras que o mundo insistia em colocar entre nós. Na terceira vez que ele veio, trouxe um pequeno buquê de margaridas. Não rosas vermelhas de paixão adolescente, nem flores caras e sofisticadas. Margaridas simples, colhidas de algum jardim, amarradas com um barbante. E foi esse gesto singelo que me comoveu mais que qualquer joia ou presente caro poderia. Lembrei da senhora, de você. Corrigiu-se, ainda se ajustando à intimidade que crescia entre nós. Quando vi essas flores, simples, mas bonitas, de um jeito que as outras flores mais chamativas não conseguem ser. Coloquei as margaridas em um pequeno vaso de vidro na mesa da cozinha.
Cada vez que passava por elas, sentia um calorzinho no peito, como uma adolescente recebendo seu primeiro presente de um admirador. Começamos devagar, com conversas longas à mesa da cozinha, xícaras de café entre nós. Ele me contava sobre seu trabalho, sobre sua mãe viúva, uma coincidência que nos aproximava ainda mais, sobre seus sonhos de um dia ter seu próprio negócio. Eu contava histórias dos meus anos como professora, dos meus filhos e netos, da minha vida com Augusto. Mencionar Augusto, estranhamente, não trazia mais apenas a dor da perda, mas também uma gratidão profunda pelo tempo que tivemos juntos. Era como se Rafael, ao invés de substituir essas memórias, me ajudasse a reconciliar-me com elas, a integrá-las em quem eu estava me tornando agora. Você acha que ele ficaria com raiva? Perguntei uma tarde, enquanto estávamos sentados na pequena varanda do apartamento. Augusto, quero dizer. Rafael pensou por um momento, seus olhos fixos no horizonte dos prédios de São Paulo. Não conheci seu marido, respondeu finalmente. Mas pelo que você me conta, ele parece ter sido um homem que amava ver você feliz. Acho que ele ia querer isso para você, mesmo depois que ele não estivesse mais aqui. Suas palavras me trouxeram lágrimas aos olhos, mas não de tristeza. Era como se ele tivesse me dado permissão para viver novamente, para sentir novamente, sem culpa ou remorso. Aos poucos, comecei a mudar. Pequenas coisas no começo. Comprei roupas novas, nada extravagante, apenas vestidos mais coloridos que os tons escuros que havia adotado nos últimos anos. Passei a usar o perfume bom todos os dias, não apenas em ocasiões especiais. Cortei o cabelo em um estilo mais moderno, que a cabeleireira disse valorizar meu rosto. E então, numa tarde de sábado, tomei uma decisão. Estava na hora de renovar não apenas o guarda-roupa, mas todo o quarto. Liguei para Daniela e pedi sua ajuda. "Mãe, que surpresa boa!" exclamou ela quando atendeu o telefone. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada de ruim, filha", respondi, sentindo uma pontada de culpa por não contar toda a verdade. "É que decidi fazer algumas mudanças aqui em casa. Quer me ajudar a escolher uma pintura nova para o meu quarto?" Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, como se ela estivesse processando o que ouviu. "Pintar o quarto? Mas, mãe, faz tanto tempo que a senhora não quer mudar nada lá." "Acho que está na hora, não é? O guarda-roupa novo ficou tão bonito, mas agora o resto do quarto parece velho demais em comparação." "Claro que ajudo", respondeu ela, a surpresa dando lugar a um entusiasmo genuíno. "Podemos ir à loja de tintas amanhã mesmo, se quiser." No domingo, enquanto escolhíamos as cores na loja de materiais de construção, Daniela me observava com curiosidade. Optei por um azul claro para as paredes, como Rafael tinha sugerido. "Mãe, a senhora está diferente", comentou Daniela enquanto esperávamos o atendente misturar a tinta. "Diferente como?" perguntei, tentando soar casual. "Não sei explicar, mas viva, acho. Fazia tempo que não via esse brilho no seu olhar." Ela sorriu, apertando minha mão. "Fica bem em você." Engoli em seco, emocionada e culpada ao mesmo tempo. Como explicar à minha filha que esse brilho tinha nome, tinha rosto, tinha 35 anos a menos que eu? Como fazê-la entender que eu não estava traindo a memória do pai dela, mas apenas aprendendo a viver novamente? Na semana seguinte, com a ajuda de um pintor indicado por Daniela, o quarto foi transformado. As paredes de um azul suave faziam o espaço parecer maior, mais luminoso. Aproveitei a oportunidade e troquei também os cortinados por outros mais leves, em um tom creme que combinava com a nova cor. Comprei uma colcha nova para a cama, travesseiros decorativos, um tapete macio. Quando Rafael viu o resultado, ficou maravilhado. "Está lindo, Helena", disse, olhando ao redor. "Parece outro lugar." "Foi você que me inspirou", confessei. "Aquela conversa sobre trazer mais luz." Ele sorriu. Aquele sorriso que fazia meu coração acelerar como se eu tivesse 20 anos novamente. "Fico feliz que tenha feito isso por você. Você merece um espaço que te faça feliz." "Por mim", repeti, pensativa. "Acho que essa é a grande mudança. Antes,
Tudo que eu fazia era pensando nos outros, nos filhos, nos netos, em manter tudo como Augusto gostava. Agora estou aprendendo a fazer coisas para mim mesma também. Rafael se aproximou e pegou minhas mãos entre as dele. Seus dedos eram calejados do trabalho com ferramentas, mas seu toque era sempre gentil. Nunca é tarde para aprender a se colocar em primeiro lugar de vez em quando. Naquele dia, pela primeira vez, não apenas nos beijamos, mas nos amamos completamente. Foi diferente de tudo que já tinha experimentado antes, não melhor nem pior que com Augusto, apenas diferente. Com Rafael, não havia o conforto da familiaridade de décadas juntos, mas havia uma descoberta mútua, um maravilhamento, uma celebração dos nossos corpos, independentemente da idade ou das marcas que a vida tinha deixado no meu. Depois, deitada ao seu lado, a cabeça apoiada em seu peito, ouvindo as batidas do seu coração voltando ao normal, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. No que está pensando? Ele perguntou, seus dedos brincando com uma mecha do meu cabelo. Em como a vida é engraçada, respondi. Se a Daniela não tivesse insistido para eu trocar aquele guarda-roupa velho, nunca teríamos nos conhecido. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos, ele filosofou, beijando o topo da minha cabeça. Aquela tarde marcou o verdadeiro início da minha transformação. Não era apenas o quarto ou as roupas novas. Era eu mesma, por dentro, mudando, evoluindo, renascendo. A culpa que inicialmente senti por estar traindo a memória de Augusto foi sendo substituída por uma compreensão mais profunda de que amor não é algo limitado, que precisamos escolher entre um e outro. O amor que senti por Augusto continuava intacto, precioso, guardado no coração. O que sentia por Rafael era algo novo, diferente, que não diminuía ou apagava o anterior. Comecei a sair mais de casa, a redescobrir pequenos prazeres que tinha esquecido. Voltei a frequentar a biblioteca do bairro, algo que adorava fazer antes de Augusto adoecer. Matriculei-me em uma aula de pintura para seniores no Centro Cultural. Reuni-me com antigas colegas professoras para almoços mensais. Era como se Rafael tivesse aberto não apenas a porta do meu quarto, mas a porta da minha vida que estava fechada há tanto tempo. Sabe, às vezes me pergunto se tudo isso é um sonho. Comentei com ele uma noite, enquanto assistíamos a um filme abraçados no sofá. Se vou acordar um dia e descobrir que voltei a ser aquela viúva solitária, esperando apenas o tempo passar. Ele segurou meu rosto entre suas mãos, olhando profundamente em meus olhos. Não é um sonho, Helena. É a vida, sua vida, que você tem todo o direito de viver plenamente. Não importa o que os outros pensem ou digam. O que importa é como você se sente. E eu me sentia viva, completa, renascida, como se aos 65 anos, contra todas as probabilidades, estivesse tendo uma segunda chance de descobrir quem eu realmente era. Tudo parecia um sonho maravilhoso nas primeiras semanas. Rafael e eu criamos nossa própria bolha de felicidade. Nosso pequeno universo particular, onde a idade era apenas um número, onde o passado importava apenas pelo que nos havia ensinado, não pelo que nos prendia. Mas como toda bolha, a nossa também estava destinada a encontrar o mundo real, com suas convenções, julgamentos e expectativas. O primeiro desafio veio de onde eu menos esperava. Numa tarde de domingo, durante a visita habitual da família, meu neto Pedro, de apenas 10 anos, inocentemente deixou escapar algo que mudaria tudo. Vovó, quem é aquele moço que vem aqui quase todo dia? A pergunta caiu como uma bomba no meio da sala. Daniela, que estava servindo o bolo na mesa, parou com a faca no ar. Roberto, seu marido, levantou os olhos do celular. Sofia, minha neta de 12 anos, parou de brincar com o cachorrinho que haviam trazido. Que moço, Pedro? Perguntou Daniela, lentamente, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Pedro deu de ombros, com a inocência das crianças. Aquele que tem uma moto. Ele sempre está saindo daqui quando volto da escola. Às vezes ele acena para mim. Senti o sangue fugir do meu rosto. Não tinha ideia que Pedro havia visto Rafael.
Geralmente ele vinha em horários que eu julgava seguros, quando as crianças estariam na escola. Mas obviamente eu havia calculado mal. É só o rapaz que montou meu guarda-roupa novo, respondi, tentando manter a voz firme. Ele teve que voltar algumas vezes para ajustar as portas. Tantas vezes assim? Perguntou Daniela, seu tom agora claramente desconfiado. O guarda-roupa foi montado há quase um mês, mãe. Senti-me encurralada, como uma adolescente pega em flagrante. Era ridículo. Eu tinha 65 anos, era viúva, dona da minha própria vida. Mas ali, diante dos olhos inquisidores da minha filha, me vi reduzida a uma criança culpada. Ele tem sido muito gentil, expliquei, tentando encontrar as palavras certas. Tem me ajudado com outras coisas na casa também. Sabe como é difícil achar alguém confiável para pequenos concertos? Daniela não parecia convencida, mas para meu alívio, Pedro já havia perdido o interesse na conversa e agora disputava o último pedaço de bolo com Sofia. O assunto, temporariamente, foi deixado de lado. Mas não por muito tempo. Depois que as crianças foram para o quarto brincar, Daniela voltou à carga, agora a sós comigo na cozinha enquanto lavávamos a louça. Mãe, quem é esse rapaz realmente? Perguntou, sua voz uma mistura de preocupação e censura. Já disse, é o montador do guarda-roupa, Rafael. E por que ele continua vindo aqui quase todo dia, segundo Pedro? Suspirei, colocando o último prato no escorredor. Não queria mentir para minha filha, mas também não me sentia pronta para revelar toda a verdade. Ele tem sido um amigo, Daniela. Só isso. Um amigo? Ela repetiu incrédula. Mãe, por favor. O Pedro disse que ele é jovem. Quantos anos ele tem? 30, respondi, sem conseguir encará-la. Daniela deixou escapar um som que era metade suspiro, metade gemido. Mãe, o que está acontecendo? A senhora sabe o que as pessoas vão pensar. E desde quando me importo com o que as pessoas pensam? Retruquei, uma irritação crescente borbulhando dentro de mim. Não é só isso, insistiu Daniela. É perigoso. A senhora mal conhece esse rapaz. E se ele estiver se aproveitando da senhora? E se quiser seu dinheiro ou a casa? Rafael não é assim, defendi, com mais veemência do que pretendia. Ele é honesto, trabalhador. Vive com a mãe, que também é viúva. Ele me respeita, Daniela. Me vê como uma pessoa, não apenas como uma velha. Minha filha ficou em silêncio por um momento, observando-me com atenção. Mãe, começou, sua voz agora mais suave. A senhora tem sentimentos por esse rapaz? A pergunta direta me pegou desprevenida. Por um momento, pensei em negar, em insistir que éramos apenas amigos. Mas algo dentro de mim se rebelou contra essa mentira. Estava cansada de esconder, de fingir, de viver pelos padrões dos outros. Sim, respondi simplesmente. Tenho. Daniela fechou os olhos, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. E ele? O que ele sente pela senhora? Ele diz que também tem sentimentos por mim, respondi, minha voz agora quase um sussurro. E eu acredito nele, Daniela. Sei que parece loucura, sei que muita gente vai falar, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto viva de novo. Minha filha me encarou por um longo momento, seus olhos, tão parecidos com os do pai, cheios de emoções contraditórias. Mãe, disse finalmente, só não quero que a senhora se machuque, ou seja enganada. Eu sei, filha, respondi, pegando suas mãos entre as minhas. E agradeço sua preocupação, mas preciso que você confie em mim. Não sou mais uma jovem ingênua, tenho idade suficiente para saber o que estou fazendo. Ela não parecia totalmente convencida, mas assentiu. Só prometa que vai ter cuidado, e que vai me contar se algo não estiver bem. Prometo, respondi, sentindo um misto de alívio e apreensão. Não era exatamente a bênção que eu esperava, mas pelo menos não era a condenação que eu temia. Depois que Daniela e sua família foram embora, liguei para Rafael e contei o que havia acontecido. Sua reação me surpreendeu. Talvez seja a hora de conhecer sua filha formalmente, ele sugeriu.
Mostrar a ela que minhas intenções são sérias. Você quer conhecer minha família? Perguntei, insegura. Até então, nosso relacionamento existia numa espécie de limbo, fora do mundo real, protegido de olhares e julgamentos. A ideia de trazê-lo para o centro da minha vida familiar era assustadora e, ao mesmo tempo, estranhamente emocionante. Claro que sim, respondeu ele com aquela sinceridade direta que sempre me desarmava. Helena, não estou brincando com você. Isso não é uma aventura para mim. É real. E se é real, precisa fazer parte da sua vida real também, não apenas desses momentos roubados. Suas palavras me aqueceram por dentro, dissipando parte das dúvidas que as perguntas de Daniela haviam plantado. Tenho medo do que vão pensar, confessei. Do que vão falar. Pessoas sempre vão falar, ele ponderou. A questão é, o que é mais importante para você? O que elas pensam ou como você se sente? A resposta era óbvia, mas colocá-la em prática era mais difícil. Toda a minha vida fui a boa menina, a que seguia as regras, a que nunca dava motivo para falatório. Mesmo depois de viúva, mantive a compostura, a discrição, a imagem de respeitabilidade que se espera de uma senhora da minha idade. Não sei se estou pronta para enfrentar tudo isso, admiti, a voz trêmula. Não precisamos correr, assegurou Rafael. Podemos ir aos poucos, mas acho que esconder só vai fazer as coisas parecerem erradas, quando não são. Não há nada de errado no que sentimos, Helena. Depois de desligar, fiquei pensando em suas palavras por muito tempo. Ele tinha razão, claro. Esconder só alimentava a sensação de culpa, de que estávamos fazendo algo impróprio. Mas a perspectiva de enfrentar os olhares, os comentários, o julgamento era aterrorizante. Na semana seguinte, enfrentei outro desafio. Encontrei Dona Lourdes, minha vizinha de porta, no elevador. Ela tinha aquele sorriso de quem sabe de algo escandaloso, aquele olhar de superioridade moral que sempre me irritou. Dona Helena, como vai? Tem recebido muitas visitas ultimamente, não é? Comentou, seu tom falsamente casual. Algumas, respondi secamente. Um rapaz muito bonito. Ela continuou implacável. Seu sobrinho? Não, apenas um amigo, respondi, sem dar mais explicações. Ah, um amigo, repetiu ela, o sorriso malicioso se alargando. Bem, é bom ter amigos, especialmente na nossa idade, não é mesmo? Saí do elevador com o rosto queimando, uma mistura de raiva e vergonha me consumindo. Era exatamente isso que eu temia. O julgamento, os sorrisos de canto, as insinuações maldosas. Quando contei a Rafael sobre o encontro, esperava que ele ficasse igualmente perturbado. Mas, para minha surpresa, ele riu. Deixe que falem, disse dando de ombros. O que eles pensam não muda o que sentimos. Sua atitude despreocupada era refrescante, mas também assustadora. Para ele, com 30 anos, era fácil ignorar o que os outros pensavam. A juventude tem essa liberdade, essa confiança. Mas para mim, moldada por décadas de convenções sociais, era muito mais difícil. No entanto, à medida que as semanas passavam, comecei a encontrar uma nova fonte de força dentro de mim. Cada vez que enfrentava um olhar curioso, um comentário velado, sentia um pequeno triunfo. Estava, finalmente, vivendo para mim mesma, não para atender às expectativas dos outros. E foi assim, passo a passo, que comecei a construir a coragem para enfrentar o maior desafio de todos. Apresentar Rafael formalmente à minha família e assumir, de uma vez por todas, que aos 65 anos eu tinha me apaixonado novamente. Marcar um almoço de domingo para apresentar Rafael à família não foi uma decisão fácil. Passei noites em claro, imaginando todos os cenários possíveis, a maioria deles terminando em desastre. Mas Rafael tinha razão. Quanto mais escondíamos, mais parecia que estávamos fazendo algo errado. E não estávamos. Éramos dois adultos, livres, construindo algo bonito juntos. Liguei para Daniela numa terça-feira, reunindo toda a minha coragem. Filha, gostaria de convidar vocês para almoçar aqui domingo. E queria que conhecessem Rafael. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que cheguei a pensar que a ligação tinha caído. Finalmente, Daniela respondeu.
Rafael, o montador de móveis? Sim, confirmei, mantendo a voz firme. Ele é importante para mim, Daniela. Gostaria que vocês o conhecessem de verdade. Mais um longo silêncio. Tudo bem, mãe. Estaremos lá. O Marcos também? Meu coração deu um pulo. Marcos, meu filho mais velho, era mais conservador que Daniela, mais protetor. Morava em Curitiba, mas costumava vir a São Paulo a cada 2 meses para nos visitar. Ele está na cidade? Perguntei surpresa. Chegou ontem para uma reunião de trabalho. Vai ficar até segunda. Engoli em seco. Não tinha planejado enfrentar Marcos tão cedo, mas talvez fosse melhor assim. Todos de uma vez. Sim, por favor, convide-o também e diga para trazer os meninos. Desligamos e imediatamente comecei a planejar o almoço. Queria que tudo fosse perfeito. Decidi fazer feijoada, o prato favorito da família, acompanhada de todas as guarnições tradicionais: couve refogada, arroz branco, farofa, laranja. Para a sobremesa, pudim de leite, receita da minha mãe, que todos adoravam. Rafael percebeu meu nervosismo durante aquela semana. Vai dar tudo certo, ele me assegurava, segurando minhas mãos entre as dele. Eles só querem sua felicidade, Helena. Espero que sim, respondi, não totalmente convencida. Meu filho Marcos pode ser difícil. No domingo, acordei com o sol. Passei a manhã toda cozinhando, arrumando a casa, verificando cada detalhe. Queria que tudo estivesse impecável. Por volta das 11h30, quando a feijoada já perfumava toda a casa, a campainha tocou. Era Rafael, pontual como sempre, trazendo uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Estava vestido de forma simples, mas elegante. Calça social escura, camisa azul clara, bem passada, sapatos limpos. Tinha cortado o cabelo e feito a barba. Parecia nervoso, o que estranhamente me acalmou. Não estava sozinha naquela ansiedade. Você está linda, disse ele, beijando-me suavemente. Tinha escolhido com cuidado minha roupa, um vestido de corte reto na altura dos joelhos, em um tom de verde que sempre recebia elogios, e um colar de pérolas que havia sido presente de Augusto em nosso 25º aniversário de casamento. Não via contradição nisso. As pérolas faziam parte de quem eu era, assim como meu amor por Augusto sempre seria parte da minha história. Estou nervosa, confessei, ajeitando a gola da camisa dele. Eu também, admitiu, com um sorriso tenso. Mas estamos juntos nisso. Às 12h30 em ponto, a campainha tocou novamente. Troquei um último olhar com Rafael, respirei fundo e fui atender. Era Daniela com sua família, Roberto, Sofia e o cachorrinho que nunca deixavam para trás. Sofia entrou correndo e me abraçou, como sempre fazia. Vovó, que cheiro bom! Exclamou ela, alheia à tensão no ar. Logo atrás deles, Marcos chegou com a esposa Ana e os 2 meninos, Pedro e Lucas. Recebi a todos com abraços e beijos, tentando agir normalmente, embora meu coração estivesse disparado. Quando entramos na sala, Rafael se levantou, visivelmente tenso. Fez-se um silêncio constrangedor, quebrado apenas pelo cachorrinho que farejava curiosamente os sapatos do novo visitante. Este é Rafael, apresentei, minha voz soando estranhamente formal. Rafael, estes são meus filhos, Daniela e Marcos, seus cônjuges, Roberto e Ana, e meus netos, Sofia, Pedro e Lucas. Rafael se adiantou, estendendo a mão primeiro para Marcos, que era claramente o mais desconfiado do grupo. É um prazer conhecê-los, disse, com uma sinceridade que era impossível não notar. Helena fala muito de todos vocês. Marcos apertou sua mão com relutância óbvia, seus olhos avaliando cada detalhe do homem à sua frente. Daniela foi mais receptiva, retribuindo o cumprimento com um sorriso tenso, mas educado. As crianças, felizmente, não perceberam a tensão e logo Pedro exclamou. Ei, você é o cara da moto. Eu já te vi aqui antes. Sou eu mesmo, confirmou Rafael, sorrindo para o menino. Você deve ser o Pedro. Sua avó me disse que você é muito bom em matemática. O rosto do meu neto se iluminou ao saber que eu falava dele para outras pessoas, e assim, por um breve momento, a tensão diminuiu.
O almoço começou silencioso, com conversas formais e artificiais sobre o clima, o trânsito, as últimas notícias. Rafael se esforçava para ser agradável, respondendo perguntas sobre seu trabalho, sua família, seus interesses. Notei que ele evitava cuidadosamente qualquer assunto que pudesse sugerir intimidade entre nós, mas também não negava nossa conexão. Foi durante a sobremesa que Marcos finalmente abordou o elefante na sala. Então, Rafael, qual é exatamente sua relação com minha mãe? A pergunta direta caiu como uma bomba à mesa. Daniela engasgou com o pudim. Roberto fingiu súbito interesse na colher. As crianças olharam confusas para os adultos. Rafael pousou seu garfo lentamente, olhou para mim por um segundo, como se pedisse permissão, e então respondeu com uma calma que admirei. Tenho um grande carinho e respeito pela sua mãe. Nos aproximamos enquanto eu trabalhava aqui e... Bem, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Algo como o quê, exatamente? Insistiu Marcos, seu tom beira o hostil. Antes que Rafael pudesse responder, intervim. Marcos, somos adultos. Rafael e eu estamos nos conhecendo, saindo juntos. Podem chamar do que quiserem. Saindo? Mãe, a senhora tem 65 anos e ele deve ter o quê? 30? 30, sim, confirmou Rafael, sem se abalar. Isso não parece estranho para você? Questionou Marcos. A diferença de idade, quero dizer. Rafael olhou diretamente nos olhos do meu filho. O que me pareceria estranho seria deixar passar a chance de conhecer alguém tão especial como sua mãe só porque nascemos em décadas diferentes. A idade é só um número, Marcos. O que importa é como nos sentimos juntos. Um silêncio profundo seguiu suas palavras. Estava pronta para uma explosão de Marcos, mas surpreendentemente foi Daniela quem falou primeiro. E como exatamente você se sente com minha mãe? Perguntou ela, seu tom mais curioso que acusatório. Rafael não hesitou. Feliz, em paz. Como se tivesse encontrado alguém que me entende de verdade, que me vê por quem sou, não pelo que tenho ou pela idade que tenho. Sua mãe tem uma sabedoria e uma gentileza que são raras hoje em dia. Suas palavras, tão sinceras e diretas, tocaram algo em todos à mesa. Vi os olhos de Ana, minha nora, se encherem de lágrimas. Vi Roberto, sempre tão reservado, assentir discretamente. E vi algo mudar no olhar de Marcos. Não aceitação total, mas talvez o início de uma compreensão. Mãe, disse ele, finalmente se voltando para mim. A senhora está feliz? A simplicidade da pergunta me comoveu. Não era sobre convenções sociais ou o que as pessoas diriam. Era sobre mim, sobre minha felicidade. E naquele momento, olhando para meus filhos, meus netos e para Rafael ao meu lado, soube a resposta com absoluta certeza. Sim, respondi, minha voz firme. Mais feliz do que me sentia em muito tempo. Marcos fechou os olhos por um momento, como se processasse a informação. Quando os abriu novamente, havia uma aceitação relutante neles. Então acho que temos que nos acostumar com isso. Não era exatamente uma bênção entusiasmada, mas era um começo. O restante da tarde transcorreu com menos tensão. Rafael conversou com Roberto sobre futebol, ajudou Pedro com uma dúvida de matemática e até conseguiu arrancar algumas risadas de Marcos ao contar histórias sobre clientes excêntricos que encontrava em seu trabalho. Quando todos foram embora, Rafael e eu nos sentamos no sofá, exaustos, mas aliviados. Você foi incrível, disse-lhe, recostando a cabeça em seu ombro. Eles são boas pessoas, respondeu ele. Só estão preocupados com você. É natural. Vai levar tempo, ponderei, especialmente para o Marcos, mas acho que o pior já passou. E tinha mesmo. Nas semanas seguintes, notei mudanças sutis. Daniela passou a ligar mais, incluindo perguntas casuais sobre Rafael. Marcos, durante suas ligações semanais de Curitiba, deixou de demonstrar desaprovação aberta, chegando até mesmo a perguntar, certa vez, se aquele rapaz, o Rafael, ainda estava por perto. Lentamente, dolorosamente às vezes, nossa situação foi sendo normalizada.
Não era mais um escândalo, mas apenas a nova realidade. Helena, a viúva de Augusto, agora tinha um companheiro mais jovem, e o mundo continuava girando. Os vizinhos fofoqueiros eventualmente encontraram assuntos mais interessantes para comentar. As amigas que se afastaram foram substituídas por novas, menos preocupadas com aparências e convenções. E eu, aos poucos, fui me libertando dos grilhões invisíveis que me prendiam. O medo do julgamento alheio, a culpa por seguir em frente, a sensação de que estava traindo um passado que, na verdade, sempre estaria seguro dentro de mim, independentemente do futuro que eu escolhesse construir. No meu aniversário de 66 anos, olhei ao redor da mesa e vi minha família completa, meus filhos, meus netos e Rafael. Não era perfeito, ainda havia olhares ocasionais, momentos de desconforto, mas era real. Era minha vida. E finalmente, depois de tanto tempo apenas existindo, eu estava realmente vivendo novamente. Já se passou 1 ano desde que aquele jovem montador de móveis entrou na minha casa e, sem querer, montou muito mais que um guarda-roupa novo. Montou em mim uma nova maneira de ver a vida, de me ver a mim mesma. Hoje completo 66 anos e pela primeira vez em muito tempo não vejo o aniversário como mais um passo em direção ao fim, mas como uma celebração genuína de estar viva e feliz. Rafael e eu encontramos nosso próprio ritmo, nossa própria forma de estar juntos. Ele não se mudou para minha casa, como alguns esperavam que acontecesse. Continua morando com a mãe viúva, cuidando dela como o bom filho que é. Nos vemos 3 ou 4 vezes por semana, às vezes mais. Saímos para jantar, vamos ao cinema, fazemos pequenas viagens de fim de semana. Coisas simples que enchem meu coração de alegria. Meus filhos, gradualmente, foram aceitando nossa relação. Marcos ainda tem seus momentos de reserva, especialmente quando Rafael participa de eventos familiares importantes, como o aniversário de 13 anos da Sofia ou o Natal. Mas até ele não pode negar o óbvio. Eu estou bem, estou feliz, estou vivendo de uma forma que não vivia há muitos anos. Daniela surpreendeu a todos, tornando-se defensora do nosso relacionamento. Minha mãe merece ser feliz. Ouvia dizer certa vez para uma tia que fazia comentários maldosos sobre a diferença de idade. E Rafael a faz feliz de um jeito que não víamos desde que meu pai era vivo. Aliás, Augusto continua sendo parte importante da minha vida. Sua fotografia ainda ocupa lugar de destaque na sala e falo dele frequentemente com Rafael, compartilhando histórias, lembranças. Rafael nunca demonstrou ciúme ou desconforto com isso. Pelo contrário, sempre escuta com interesse genuíno, fazendo perguntas, querendo conhecer o homem que foi tão importante para mim. Ele fez de você quem você é hoje, disse-me Rafael uma vez. Como eu poderia não respeitar e admirar isso? É essa maturidade, essa compreensão profunda da complexidade dos sentimentos humanos que me faz amá-lo cada vez mais. Ele pode ser jovem em idade, mas tem uma alma antiga, uma sabedoria que muitos homens de cabelos brancos nunca alcançam. Meus netos, como só as crianças conseguem ser, aceitaram Rafael com uma naturalidade que às vezes me emociona. Para eles, é simplesmente o amigo da vovó que anda de moto. Pedro até pediu para dar uma volta na moto dele, o que me deixou em pânico. Mas Rafael, sensato como sempre, disse que só quando ele completasse 16 anos e com autorização do pai. Há algumas semanas, levei Rafael para conhecer o túmulo de Augusto. Pode parecer estranho, mas senti que precisava fazer isso, apresentá-los de alguma forma. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio respeitoso. Coloquei flores frescas, como faço regularmente, e mentalmente contei a Augusto sobre minha nova vida, sobre como estava feliz novamente, algo que tenho certeza que ele desejaria para mim. Ao sairmos do cemitério, Rafael pegou minha mão e disse, com aquela sinceridade que tanto amo nele: ele deve ter sido um homem incrível para ter sido amado assim por você. Obrigado por me deixar conhecê-lo, de alguma forma. Naquele momento senti que finalmente tinha conseguido integrar meu passado e meu presente, sem precisar renegar nenhum dos dois. O amor que senti por Augusto durante mais de 4 décadas
E o amor que agora sinto por Rafael não competem entre si, não se anulam, não se diminuem. São capítulos diferentes da mesma história, a minha história. Muitas pessoas me perguntam sobre a diferença de idade, se isso me incomoda, se tenho medo do futuro. Claro que penso nisso. Tenho 66 anos e mesmo com boa saúde, sei que o tempo passa mais rápido para mim que para ele. Sei que, estatisticamente, é provável que eu parta deste mundo antes dele. E se um dia você quiser filhos? Perguntei-lhe uma vez, em um momento de insegurança. Eu não posso mais te dar isso. Ele segurou minhas mãos e respondeu com uma simplicidade que me desarmou. Helena, escolhi estar com você sabendo exatamente quem você é e em que momento da vida está. Não estou esperando que você seja ou me dê algo diferente do que pode. Estou aqui por você, exatamente como você é. Não sei o que o futuro nos reserva. Ninguém sabe, na verdade, independentemente da idade. A única certeza que tenho é que escolho viver o presente da forma mais plena possível, aproveitando cada momento, cada risada, cada abraço, como se fosse o último. Não por medo de que acabe, mas por gratidão por estar acontecendo. Há quem diga que estou vivendo uma segunda juventude, mas discordo. Não sou jovem novamente, nem quero ser. Sou uma mulher de 66 anos, com as marcas, a sabedoria e as cicatrizes que a vida me deu. A diferença é que agora entendo que idade não define capacidade de amar, de sentir, de se reinventar. Minha amiga Conceição, do grupo de pintura para a terceira idade, me disse outro dia: Helena, você me deu esperança. Depois que fiquei viúva, achei que minha vida como mulher tinha acabado, que seria só avó e ponto final. Você me mostrou que não precisa ser assim. Suas palavras me tocaram profundamente. Não tinha percebido que minha história pessoal poderia inspirar outras mulheres, que ao permitir-me viver esse amor inesperado, estava de alguma forma abrindo caminho para que outras também se permitissem recomeçar, independentemente da idade ou das convenções sociais. Recentemente, Rafael me surpreendeu com um presente. Uma viagem para a praia para comemorarmos um ano desde nosso primeiro beijo. Fiquei em pânico, pensando em usar maiô na frente dele, em mostrar meu corpo de 66 anos, com suas flacidez, suas marcas, suas imperfeições. E se você se decepcionar ao me ver assim? Perguntei, genuinamente insegura. Ele sorriu, daquele jeito que faz meu coração acelerar, mesmo depois de um ano juntos. Helena, já vi você sem roupa antes, lembra? E a única coisa que me decepciona é que você ainda não consegue se enxergar pelos meus olhos. Fomos à praia. Usei meu maiô azul marinho comportado, coloquei meu chapéu de palha e meus óculos escuros. Caminhamos de mãos dadas pela areia, entramos no mar juntos, rimos como adolescentes quando uma onda nos pegou desprevenidos, e percebi que ninguém estava olhando, ninguém estava julgando. Éramos apenas duas pessoas compartilhando momentos de felicidade. É isso que aprendi nessa jornada improvável que começou com um guarda-roupa novo. A vida não acaba aos 60, aos 70 ou a qualquer idade. Ela apenas muda de forma, oferece novas possibilidades, novos começos. O coração não envelhece, não se aposenta, não desiste de sentir só porque o corpo mostra os sinais do tempo. Às vezes, quando estamos juntos no sofá assistindo a um filme, ou quando ele me liga só para desejar boa noite, ou quando me surpreende com um pequeno buquê de margaridas colhidas no caminho, penso em como a vida é imprevisível e maravilhosa. Como um simples sim. Sim para o guarda-roupa novo, sim para o café compartilhado, sim para aquele primeiro beijo, pode mudar completamente nossa trajetória. Hoje, ao soprar as velhinhas do meu bolo de aniversário de 66 anos, rodeada pela minha família, incluindo Rafael, não pedirei mais tempo de vida, como costumava fazer. Pedirei mais vida no tempo que me resta, seja ele qual for. Porque finalmente entendi que não é a quantidade de anos que importa, mas a intensidade com que os vivemos, a coragem com que enfrentamos os julgamentos, os medos, as incertezas. E para você, que está me ouvindo agora, quero deixar uma mensagem.
Nunca é tarde para recomeçar, para se permitir sentir, para dizer sim à vida em todas as suas formas surpreendentes, independentemente da sua idade, do seu passado, das suas cicatrizes. Você merece ser feliz. Você merece viver plenamente até o último suspiro. E essa foi a minha história. Agora eu quero saber, de onde vocês estão me ouvindo? Comentem aí embaixo de que cidade vocês são. Um abraço de vocês.